Fé e moral da igreja. É isso aí, povo de Deus. Vamos com fé e moral da igreja. Uma vez me fizeram uma pergunta sobre a questão do embriagar-se. Eu já fiz um vídeo bem longo sobre a questão das bebidas alcoólicas. E fiz um vídeo menor. E fiz também um fé e moral aqui falando sobre isso. E hoje eu queria nos apresentar o que fala Santo Afonso sobre um pouquinho sobre esse tema. Ele vai falar o seguinte. Isso ele explicando o 5º mandamento da lei de Deus. Ele vai falar o seguinte. Também é pecado mortal embriagar-se até perder os sentidos ou a consciência. Isto é, transformar-se de homem lúcido a besta, ou seja, se comportar como um animal bruto. Que vício tão maldito é este dos que não largam a garrafa, a não ser quando já não podem segurá-la, e perdem o mundo de vista. Repito que este é um pecado mortal. Quem está falando isso aqui é o doutor da teologia moral, Santo Afonso Maria de Ligório, certo? Ele vai dizer, repito que isto é um pecado mortal, e que produz muitos outros pecados mortais. Pois o ébrio é culpado por todos os pecados que se preveja cometer enquanto durar a embriaguez, como as blasfêmias, os atos desonestos e os danos a terceiros. Só lembrando aqui, o que Santo Afonso está nos dizendo? Por exemplo, eu sei que só um exemplo, eu sei como, quando eu passo do limite bebendo, eu começo a dar em cima da mulher do outro, eu começo a falar palavrões, palavras obscenas e imorais, blasfemar contra Deus, levantar falso, arrumar briga com os outros, brigas sérias e tantos outros absurdos mais, prejudicando tanto a minha vida, os meus familiares, como de outras pessoas. Mesmo sabendo disso, eu me coloco a beber e beber cada vez mais, e depois que eu estou embriagado fora do sentido, faço esses atos, como já era algo que era provável que eu fizesse, eu estou pecando gravemente, mesmo que na hora do ato eu não esteja consciente, porque antes do ato eu já previa que isso poderia acontecer, era provável. Então, ter muito cuidado com isso, né? E ainda se não houvesse outro mal, além de privar-se voluntariamente dos sentidos, esta ação não pode ser menos que um pecado mortal. Ou seja, a pessoa fica quase que como morta ali, né? Ou seja, ela se torna um mau exemplo e de alguém que vive uma vida praticamente irracional. Quando ela sai total de si, não consegue nem mais se levantar, fica ali caída por total. Então, esse cuidado com a sua vida, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, com a saúde do seu bolso, mas também com a sua saúde espiritual, também sua vida moral. Tudo isso implica quando a pessoa entra na questão da embriaguez. Eu lembro que o vídeo que eu fiz, que é bem longo, de quase 50 minutos, eu explico que o simples fato de alguém beber não incorre em pecado. Aqui se fala da embriaguez e de atos decorrentes dessa embriaguez. É diferente, certo? Fique muito claro isso. E nesse vídeo bem longo, que quem quiser eu posso mandar no privado, é só me pedir no WhatsApp, que eu explico bem direitinho, bem detalhado o que a igreja fala sobre isso, né? Vai nos orientando no catecismo, na teologia moral do Padre Rui Marim. Então pode pedir que eu repasse para vocês, tá bom? Continuando, vai falar o seguinte. Ainda, se não houvesse outro mal, além de privar-se voluntariamente dos sentidos, esta ação não pode ser menos que um pecado mortal. Nem vale dizer, ponho-me a dormir, e com o sono o vinho faz a sua digestão. E o que importa isto? Para que haja pecado, basta que se tome tanta quantidade de vinho, que por experiência se sabe ser suficiente para privar o uso dos sentidos. Quanto ao vício da embriaguez, leia-se a douta obra publicada recentemente pelo padre Dom Anielo Cirilo,
da congregação de São Pedro de Caserano, na qual manifesta os muitos males que resultam da embriaguez. Então aqui vai nos alertando, né, sobre essa questão da embriaguez. E nesse tempo de ano novo civil que se aproxima, a gente precisa estar muito atento, porque às vezes parece que o mundo vai acabar. A pessoa começa a tomar a bebida e parece que ela tem que acabar com toda a bebida que existe no mundo. A gente ri para não chorar numa situação dessa, né? E a pessoa começa a esquecer que tem os familiares, os amigos, no lugar de aproveitar, viver bem aquele momento celebrativo, aquele momento familiar, aquele momento de amizade. A pessoa se entrega de forma desenfreada aos seus apetites desordenados, tanto no comer excessivamente, isso que vai decorrer em doenças, né, para aquela pessoa. Também acaba sendo um pecado de escândalo, de mau testemunho, uma pessoa que come igual um animal bruto, que bebe como se não estivesse usando a razão. Então, muito cuidado nesse período de festejo, né? Ter muito cuidado em relação a isso, porque muitas vezes a gente vai não dando freio a tudo que nós queremos. Não é porque você deseja algo que você tem que fazer, você tem que usar a razão, usar a inteligência. Ou seja, a sua inteligência vai domando os seus instintos, apetites, né? Tem que usar isso de forma racional. Ou seja, a inteligência e a vontade iluminada por Deus, isso vai decorrer na verdadeira liberdade. É interessante que muitas vezes nós queremos saciar todos os nossos desejos como se isso fosse algo incontrolável. Vai falar São Tomás de Aquino o seguinte: o homem animal, o homem carnal, ele vive segundo os seus instintos. Mas o homem espiritual, os seus instintos são as inspirações divinas. Os seus instintos são as inspirações divinas. Então tenhamos cuidado para que os nossos apetites não sejam aqueles que ditam as regras da nossa existência. Isso é muito perigoso, quando a nossa existência ela é conduzida por aquilo que nós desejamos, sentimos, ou seja, as nossas paixões desordenadas, a nossa afetividade bagunçada. Eu dei o exemplo da questão do álcool, da questão de bebidas alcoólicas, mas isso se dá na questão do cigarro, na questão da comida, na questão de outros prazeres, na diversão. A pessoa viver só em prol de um divertimento, só em prol de prazeres deleitosos, né? A gente deve ter muito cuidado com isso, muita atenção. Quantos homens, quantas mulheres, mais os homens, né, perdem a família por conta disso, porque querem dar vazão aos seus desejos. Troca a esposa, os filhos, pela bebida alcoólica, pelo jogo, pelo cigarro, pelas diversões nos bares, por apostas, né? Vai trocando tudo isso por algo que é bom, que é estável, que é o desejo de Deus, que é a vontade de Deus para a sua vida, e joga o grande tesouro que é a família fora. Perde o tempo com coisas bobas, esquece de aproveitar e gastar bem o tempo com o filhinho, com a filhinha, educando bem, educando para o céu, curtindo de fato, no bom sentido, a família, os amigos, os bons momentos, tudo com ordem, tudo com alegria. Então vamos pedir ao Senhor a graça deste ano novo, mas já começando de hoje, a graça de viver uma vida ordenada, não uma vida desequilibrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E com ele, nossa Mãe, Maria Santíssima.